Sejam bem-vindos ao canal A Lei do Futebol, o canal com mais leitura do Brasil. Não esqueçam de compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Fala galera da Lei do Futebol, muito boa noite. Hoje nós estamos aqui com dois participantes novamente, Frederico Romberg e Gabriel Sampaio. Por favor, se apresentem. Fala rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, nossos queridos ouvintes. Hoje vamos estar falando um pouco mais aí sobre o Brasileirão, né? Muitos dos times já chegaram aí aos 18 jogos, que configura a metade, né, do campeonato. Então vamos dar uma debatida aí como é que esse campeonato tá rolando e é isso, vamos lá. Alô rapaziada do meu coração, satisfação estar falando com vocês mais uma vez. E só para fechar o raciocínio sobre o Brasileirão, gostaria de falar que eu tô iludido. E é isso, vamos que vamos. Rapaziada, seguinte, estou aqui aberta a tabela aqui do Brasileirão. E eu queria saber primeiro a impressão de vocês. Eu tenho dois nomes aqui para falar que, assim, ao meu ver, são os caras do campeonato, né? Que estão levando, quer dizer, Thiago Galhardo e Marinhada. As feras. Marinhada. Esses caras aí, filho, até pro Cartola, a galera que joga Cartola sabe que esses dois aí estão fazendo um campeonato absurdo. O desempenho do Santos não é tão bom. O Santos, ele tá na sexta posição, na verdade, mas já esteve brigando por mais e perdeu pro Fluminense. Agora foi uma derrota amarga, que o Fluminense tá chegando forte. E o Thiago Galhardo, mano, tá levando o Inter. E, assim, ao meu ver, o Inter nesse primeiro turno fez uma campanha muito segura. Excelente, né? mano, excelente. Eu queria que vocês falassem um pouco qual a impressão de vocês, quem vocês estão achando dos melhores jogadores. Fala aí. Posso ir, Fredão? Pode ir, eu dou sequência, vamos lá. Beleza. Então, galera, falar um pouquinho minha opinião aqui. Eu não sei pra vocês dois, cara, mas pra mim, o Brasileirão desse ano tá sendo um campeonato mais aberto do que de todos os últimos Brasileirões que tiveram aí nos últimos anos. Muito por conta da Covid, né? E a questão do calendário tá mais apertado. Então, muitas equipes estão tendo que focar, por exemplo, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, ou Sul-Americano. E aí o campeonato tá... Agora essa semana desfalcou, vai sofrer, o Palmeiras pô. vai pegar uma semana braba. O Flamengo jogou 10 jogos em 5... Calma aí, não. 5 jogos em 10 dias. Sim, é verdade, meu. Então, tá mostrando que o campeonato tá meio que muito aberto, tá ligado? E justamente por isso, muitos times que, por exemplo, estavam brigando na parte de baixo da tabela, como o Sport, que embalou, sei lá, 3, 4 vitórias, fez 2 ou 3 vitórias, já tá brigando na parte de cima da tabela. Deu uma caída agora, mas isso mostra que o campeonato tem muita volatilidade. E pra mim, cara, só pra fechar, quanto aos craques, eu acho que mais um nome entra junto com o Thiago Galhardo e o Marinho, que é o do Pedro, cara. O Pedro do Flamengo, que ele tá jogando é absurdo. E ainda tem o Kenaldinho também, né, cara? Tem esses caras aí. Pois O mano. Kenaldinho, eu acho que ele tá um pouquinho atrás, mas o Pedro, o que ele tá jogando é sacanagem. Cresceu muito de produção, mas eu acho que o Pedro, antes de o Fred falar, acho que o Pedro não tá na briga tanto, porque ele teve menos jogos. Né? O Gabigol, se eu não me engano, jogou várias partidas. Eu me lembro do Gabigol jogando, até ele se machucar. Mas o Pedro... Depois eu queria perguntar pra vocês, quem que vocês acham que merece ser titular, hein? Mas vai lá, Debate bom. Boa. Cara, então, concordo com tudo que vocês falaram até agora. O que eu ia trazer aqui pra discussão também seria em relação mais à posição dos times e aos técnicos, né? Porque isso é algo que a gente tá até vendo bastante os repórteres falando sobre isso, que os 3 times estão na parte de cima da tabela, os 3 primeiros times, né? São times técnicos estrangeiros. Eu acho que isso é uma parada pra gente ficar ligado, porque tipo, isso não é necessariamente um indicador de que eles são melhores, mas já é um sinal, né, vamos dizer assim. E eu não acho que esses resultados positivos que esses times estão tendo estão sendo por acaso. A gente está vendo como que o trabalho desses técnicos estrangeiros está sendo muito bom. E além desses caras que estão fazendo um trabalho muito maneiro, eu queria destacar também o trabalho do Dair
e pra mim vem sendo um trabalho muito interessante. O elenco do Fluminense não é um grande elenco. Pois é. E assim, o Fluminense já tá no G4, com uma campanha dentro de casa muito bom. Então, por mais que você talvez não goste do Dair, não tem como você dizer que ele não tá fazendo um trabalho maneiro no Brasileirão. Queria dar um destaque muito maneiro também para o Fortaleza do Ceni, cara. O que o Ceni tá fazendo... O que o Ceni tá fazendo com o Fortaleza, que também não tem um elenco bom, muito pelo contrário, um elenco limitado. Fortaleza tá em 8º na tabela, sendo que tem 2 jogos a menos que a maioria dos times, né? Só pra ressaltar que o Fortaleza tem apenas 16 jogos, não sei quais confrontos são, mas caso o Fortaleza consiga... o primeiro já ganhou, né? Então, enfim, pelo menos 3 pontos garantidos. Se o Fortaleza ganhar o próximo jogo, ele vai 27 e empata com o São Paulo, que também tem alguns jogos a menos, mas enfim, eu acho que o Fortaleza acho que o Fortaleza tá na frente de vários times que tem um potencial, que tem um elenco, né, muito melhor. Então eu queria realmente destacar o trabalho desses dois técnicos brasileiros. E só para finalizar aqui, em relação aos jogadores, né, aos destaques individuais, eu acho que não tem como não falar sobre Thiago Galhardo e Marinho. A coisa que eu queria destacar aqui, na minha visão, é que eles são destaques um pouco diferentes, né? Eu acho que o Thiago Galhardo, né, ele, falando de números, ele tá tendo um campeonato um pouco melhor. Ele já participou de 20 gols. Ele marcou 15 e deu 5 assistências. Isso é um número simplesmente surreal. Todo jogo ele participa. O cara tem mais gol que muito time, mano. Ele tem mais gol que muitos times. A média de participação de gol por jogo dele é maior do que tá ligado? Todo jogo ele participa de alguma forma, e isso é realmente surreal. Porém, pra mim, o Internacional ele tem um trabalho melhor. Então acho que isso potencializa o jogador, entendeu? Acho que o Marinho ele tá num time que não tá num trabalho tão bom, e acho que isso dá mais mérito ainda pro Marinho, que tá mesmo com um elenco bom, mas que não tá com um trabalho tão legal. Ele tá conseguindo fazer muito gol, tá conseguindo dar muitas assistências também. O cara tá sendo muito decisivo. Então, aí, enfim. Fala aí. Eu tenho uma teoria aqui, não sei se vocês vocês concordam comigo, mas tipo assim, eu acho que por mais que os times tenham um trabalho excepcional e briguem lá em cima na tabela, como o Galo, o Flamengo, o Inter estão brigando, eu acho que um líder técnico sempre acaba prevalecendo no time, e isso faz toda a diferença pro resto do campeonato. E eu acho que o Thiago Galhardo, cara, ele tá fazendo muito isso no time do Internacional. Eu acho que, tipo assim, o Inter era sem o Thiago Galhardo, e é outro completamente diferente com ele. Igual o Santos com o Marinho, igual o Atlético com o Kenaldinho também, o Flamengo. Não, o Flamengo é um caso à parte, porque eu acho que o Flamengo tem vários craques, né? Mas só pra complementar o que você tá falando, mano, eu acho que tem muito sentido. Os times, assim, na hora do vamos ver, eles precisam de um cara que resolva. Por exemplo, eu lembro na partida contra... Nem o Campeonato Brasileiro, na verdade. É Champions que eu vou analisar. Mas na partida entre Manchester City e Lyon. Chegou no finalmente ali, eu falei, cara, mano, quem que vai resolver pro City? Tipo assim, o que eu mais pensava era o De Bruyne, mas... Mesmo assim, tá ligado? Você sabe que o mais forte é o grupo, entendeu? Eu acho que não, acho que o mais forte... Eu acho que o mais forte do City é o Agüero, cara. Só que ele não tava na partida, de repente. Ele tava machucado. Mas enfim, voltando, a gente também tem que falar das decepções do campeonato, que não tem como falar de Atlético Paranaense, Vasco, Bragantino, Corinthians. Esses são os meus destaques, assim. Corinthians tá jogando futebol péssimo, no meu ver. Todo jogo do Corinthians você vê uma manchete diferente falando que o Corinthians tá muito mal. Bragantino eu esperava mais, mas tá melhorando, mano. O Claudinho e o Arthur, eles fazem diferença, quer dizer, o Claudinho muito mais. E o Ítalo, Gemão. O Ítalo, e qual é o nome do outro atacante que você até destacou lá, que foi a nossa... Alejandro também, fazendo um bom campeonato. Mas assim, o time, ao meu ver, toma muitos gols, já é um time que... Um destaque do campeonato também é os times mudaram muito de treinadores, né? O Vasco, eu vou deixar vocês falarem pra não ter um local de fala imparcial. E o nosso Fogão também, né? Que o nosso Fogão tá mal das pernas. Mas os outros, assim, a gente já esperava que não fosse tão bem. O Sport está com 21 pontos, mas quando a gente fez a análise lá no início também, a gente achava que o Sport não ia tão longe. Surpreendente, que eu tô achando assim, eu quero até que vocês falem agora, Atlético Goianiense, mano. Atlético Goianiense
tá, pra mim, jogando muito bem, né? Cara, então, pra quem acompanhou a pré-temporada estadual, viu que o Atlético Goianiense era um dos melhores times dos estaduais, né? Tava com um aproveitamento muito bom e vinha sendo um time, assim, que apesar de não ter muito talento, era um time arrumadinho. Então, eu sempre achei que o Atlético Goianiense fosse aquele time de meio de tabela que fosse muito chato de se enfrentar. E realmente está sendo esse time. Eu acho que agora, com a saída do Mancini, não sei se eles vão conseguir manter essa continuidade. Não sei se eles também têm um elenco para manter esse alto nível não, mas esse nível maneiro que eles estão tendo. Então acho que o Atlético Goianiense está sendo uma surpresa maneira, mas eu acho que pelo que eles apresentaram no início do ano, né, até antes da pandemia, já dava para ter uma noção de que esse time pode incomodar. Para mim, se tivesse que escolher um time para ser a decepção, para mim é o Atlético Paranaense. Tudo bem, eles mudaram de técnico, né? Mas, cara, um time que tá na Libertadores, um time que tem o cacife do Atlético Paranaense, eu acho que a 18ª posição não é uma posição condizente, né, com tudo isso que eu falei agora. Beleza, é um time que fez alguns jogos bons, mano. É um time que fez alguns jogos bons. Não, pois é, o que eu acho, cara, é que na parte de baixo da tabela tem muitos times que estão mal em relação a resultado, mas estão pensando no futebol razoável, vamos dizer assim. Eu acho que o Botafogo... Até o Goiás, né? O Goiás fez alguns jogos legais, mas pra mim acho que o Botafogo é o melhor exemplo, cara. Porque o Botafogo tá em 16º, sendo que, cara, o Botafogo só perdeu 4 jogos. Assim, esse número de derrotas é número de time que tá no G4, tá ligado? Só que o Botafogo não consegue vencer os jogos. E a gente pode, discutir por que isso acontece, mas, de modo geral, o Botafogo tem esse problema e ele precisa resolver pra sequência do campeonato. Não acho que o Botafogo seja um time de G4, mas um time que lutar pra não cair também acho que não seja bem por aí. E, enfim, o Vasco também é outro time que dá pra lutar no meio da tabela. Eu sei que no início deu aquela iludida, né? O Cano metendo muito gol, todo mundo muito bem. O Vasco líder! Vasco líder. Enfim, todo mundo sabia que aquela não era bem a posição do Vasco, mas eu também não acho que 17º lugar seja a posição, né, que condiz com o Vasco. Vamos ver se o Pinto aí vai chegar e vai conseguir arrumar o time. Eu acho que sim. Hashtag, você já sabe qual é a hashtag. Exatamente. E, enfim, só pra finalizar aqui a minha parte de decepção, cara, eu vou colocar um pouco minha decepção no Bragantino também. Acho que é um time que fez muitos investimentos na pré-temporada, se esperava muito desse time, um time que foi campeão, né, ano passado na Série B, tava indo bem no estadual. Cara, até agora o Bragantino não mostrou o que veio, né? Tá em 15º, sendo que, assim, até pouco tempo atrás estava na zona de rebaixamento. Nos últimos jogos o Claudinho, né, teve momentos ali que ele realmente brilhou, o time conseguiu umas vitórias, e agora aparentemente o Bragantino tá se encaixando, mas assim, eu acho que o Bragantino também era um daqueles times que se imaginava que fosse ficar no meio de tabela, que fosse, né, beliscar aquela Sul-Americana com mais segurança, e não tá sendo isso. O Bragantino tava cotado aí pra brigar. Outros dois times que eu queria, 3 times na verdade que eu queria falar pra vocês também, era Palmeiras, Grêmio e Ceará. Eu achei que foram... Eu acho que o Ceará tava com trabalho Bahia bom, também, tem que olhar o Bahia, né? Eu ia falar isso agora, cara. O Bahia, além do Bragantino, do Vasco, do Atlético Paranaense que vocês destacaram, o Bahia, cara, que isso, o Bahia foi um time que chegou na final da Copa do Nordeste, tem um elenco com Elias, Juninho e Rodriguinho, então tem boas peças aí pra brigar, e começou um campeonato meio turbulento, agora já tá dando uns passos acima, né? Já tá na 14ª posição, mas o Bahia flertou um bom tempo aí com a zona de rebaixamento. E para destacar uns times que vem fazendo trabalho que eu acho que são bons trabalhos, né? Começar pela equipe do Ceará. Queria que vocês falassem um pouco, vocês gostaram do trabalho? Eu achei que o Vina se destacou muito, Fernando Sobral também, time do Ceará, eu tô gostando de ver, cara. Fernando Sobral, Vina, Clebão. Eu acho que o time do Ceará vem fazendo um campeonato honesto. Não é a mais do que eu esperava do time, eu esperava basicamente isso, um time bom. Quer dizer, um time que eu não fosse pensar que brigaria tão embaixo assim. Eu acho que é um campeonato honesto, que a gente esperava do Ceará, basicamente, meio de tabela, time bom. Bragantino eu achei que fosse brigar mais em cima. Ouvi muita gente falando que o Bragantino ia detonar os clubes cariocas. Cariocas, eu também ouvi isso. O Coxa tá lá embaixo também, né? O Coxa eu não esperava muito do Coxa, não.
O Coxa a gente não falou, não, mas o Coxa não esperava mais do que isso, o Ceará bem. Grêmio, mesma coisa de sempre, né? Privilegiando priorizando essas competições mata-matas, e é basicamente isso, né? Palmeiras muito mal, desde o ano passado, quando contrataram o Luxemburgo, a gente já não esperava tanto assim do Palmeiras, né? Mas agora vamos ver quem eles vão contratar, né? Cara, eu acho que pro investimento que o Palmeiras tem, estar na 7ª colocação é muito abaixo do esperado. Para mim, o Palmeiras devia estar ali entre os 3 ou 4 melhores do campeonato, e começa um erro justamente ao meu ver, na contratação do Vanderlei Luxemburgo, porque para mim o time do Palmeiras ele precisava se reforçar com algum treinador que tivesse novas ideias e que pudesse encaixar grandes nomes que o Palmeiras tem, grandes jogadores, além de uma base que está crescendo, vem trazendo bons jogadores aí há algum tempo. Então o Palmeiras, apesar de ter feito até uns bons últimos jogos aí, tá meio decepcionante, assim. Eu esperava bem mais desse time do Palmeiras, ainda mais pelo investimento. E aí na 6ª colocação, cara, tem o Santos, que eu acho que vem fazendo... Eu acho que o Santos tá na posição que eu colocaria ele no campeonato, em 6º lugar, cara. Tem grandes jogadores aí, que é o Marinho e o Soteldo, que são extremamente diferentes, e pro nível do Campeonato Brasileiro eles se sobressaem demais. Tem bons zagueiros, tem o Luan Pérez, né? E o Santos ele tá fazendo um campeonato bom, tá ali brigando no G6, flertando com o G4. E aí gostaria que vocês destacassem os 5 primeiros colocados, porque eu tô um pouco iludido, talvez a minha análise fique um pouco emocionada aqui. Não, vou destacar também, vou deixar mais o Fred falar. Pra mim, Atlético Mineiro fazendo um campeonato muito bom. Eu não acho que seja um futebol tão bonito. Eu tava até vendo uma entrevista hoje, não é um futebol tão bonito, é um futebol que vai pra cima e morde demais o adversário. O Flamengo começou a engatar. Conversei até com o Joaca esses dias, falando sobre o que ele tava achando, né, da percepção sobre o que o... esqueci o nome dele, me ajuda aqui. Domenech estava implementando. Eu acho que o Flamengo cresceu de produção, mas já se esperava com as peças que tem. Inter, ao meu ver, bem demais, regular, e time campeão normalmente é assim, regular. Fluminense, destaque positivo. Vocês, na verdade, esperavam que o Inter tivesse em primeiro colocado no início, nessa altura do campeonato, quase fechando o primeiro turno aí? Vocês esperavam o Inter nessa colocação? Não, esperava em 7º, por aí. Mas olha, vamos lá, Fredão, dá seu parecer aí que já... Vou ser bem honesto, na nação internacional, cara, assim, eu sempre fui um cara que gostava, né, dos trabalhos do Kudê. Ele sempre pareceu um cara com umas ideias, maneiras de jogo. E assim, eu pensava que o Inter fosse aquele time que ia brigar por vaga no G4. Primeira colocação, também achava que não. Mas eu também não achava que o Inter fosse ter um cara tão goleador como o Thiago Galhardo. Eu acho que a sequência do campeonato deixou o Inter em boas condições para estar nessa posição. Para mim, eu acho que a partir de agora a gente vai ver alguns times caindo, alguns times subindo. O que eu quero dizer com isso? O futebol, pontos corridos, é muito sobre regularidade. E regularidade, ela também tem muito a ver com o elenco dos times. O Internacional, apesar de ter um trabalho muito maneiro, apesar de ter alguns jogadores individualmente falando muito bons, não tem um grande elenco. Tanto é que já tá perdendo algumas peças e tem dificuldade em repor. Perdeu o Guerreiro no início, perdeu o lateral direito, o Sarabia, há pouco tempo, o Bosquilha acabou de se lesionar. São todos jogadores que não devem voltar mais para essa temporada. E por mais que o Inter tenha assim, um elenco ok, não tem peças à altura para repor. O Guerreiro conseguiu repor com o Thiago Galhardo, né? Foi uma adaptação. Só adendo, o Inter ainda vai pegar o Boca na Libertadores. Pois exatamente. Então assim, eu vejo que o Inter ele vai ser vai continuar sendo um time que vai disputar nas cabeças, mas para mim a primeira colocação, não sei até onde eles vão aguentar isso, tá ligado? Pra mim, é muito evidente quem que vai assumir essa classificação, que é o Flamengo, que é a equipe que de longe tem o melhor elenco, que aparentemente tem um trabalho que está se encaixando de vez, né? Depois de umas turbulências aí, o Domenech aparentemente
conseguiu consolidar o trabalho dele e os resultados estão chegando, os jogadores estão brilhando, e quando o elenco tiver mais uma vez junto, né, quando a Arrascaeta voltar, quando Everton Ribeiro voltar, quando o Gabigol voltar, quando todo mundo voltar a jogar junto, aí acho que a gente vai ver o Flamengo decolando, e realmente não acho que nenhum time vai ter capacidade de acompanhar o Flamengo, sabe? Eu acho que o Atlético Mineiro, ele tá até numa posição melhor do que o Inter, porque o Atlético Mineiro não tá competindo outras competições, né? O Atlético Mineiro tá focado total no brasileiro, e isso é um aspecto positivo, né? Em relação a essa equipe, em relação às chances que ela pode ter. Mas pra mim, não que o Atlético Mineiro não tenha um elenco muito bom, acho que o elenco deles é até bom, muito bom pra falar a verdade, mas pra mim eles não têm tantos caras decisivos como tem o Flamengo, por exemplo. Eu acho que o Atlético Mineiro tem no máximo 1 ou 2 caras que podem decidir uma partida. Que carregar, né, o time. Eu acho que o melhor exemplo disso é o Keno, que já se mostrou esse cara, mas assim, o Keno também se mostrou que não vai ser todo jogo, até porque eu acho que isso não existe, né, um cara que vai todo jogo decidir. E vai ter alguns jogos que o Keno vai estar apagado, tanto é que o jogo do Bahia, o Keno não brilhou, o jogo contra o Sport, o Keno não brilhou. Então, quando você tem essa carência de não necessariamente craques, né, mas jogadores decisivos, você vai perder alguns pontos, tá ligado? E o Flamengo, cara, dá pra sim, você precisa de 2 mãos pra contar os jogadores decisivos, tá ligado? Você tem Gabigol, você tem Bruno Henrique, você tem Arrascaeta, você tem Everton Ribeiro, são caras decisivos. Então, cara, se um dia o Gabigol tá apagado, porra, tem Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta, tá ligado? E pra mim isso faz uma diferença, e o Pedro, enfim, tô só... Pedro Rocha, são vários. Vem, Bruno Henrique. Vamos lá. É muito talento, cara. É muita qualidade. E aí, pra mim, esses 3 times são os destaques até agora, realmente. Mas eu realmente acho que o Flamengo vai começar a despontar cada vez mais. Porque, enfim, a temporada vai começar a pesar pros outros times. Já tá começando a pesar pro Atlético Mineiro. Já tá começando a pesar pro Inter. Olha os resultados recentes. Exatamente. É o que tá em quarto, é o que tá lá abaixo. Mas se deixar chegar, já era, hein? Enfim, cara, então assim, eu realmente queria destacar isso. A única coisa que eu queria apontar mais é o São Paulo, né? O São Paulo foi desclassificado da Libertadores, tá com 3 jogos a menos do Brasileirão. Assim, difícil que ele vai ganhar os 3, mas se ganhar, ele passa todo mundo e vai pra primeiro. Então acho bem relevante. E o Diniz, assim, acho que ele não tá seguro no cargo, mas ele já mostrou que pode fazer um trabalho maneiro. Então acho que o São Paulo pode ser um time que vai entrar nesse meio aí, provavelmente para lutar talvez com um segundo, um terceiro, um quarto lugar, vai depender de como o campeonato vai se desenrolar, né? Exato. Mano, o São Paulo, se eu não me engano, a folha salarial deles é de 11 milhões, cara. Nossa, eu acho. Então acho que o São Paulo, tem que... Ele tá brigando aí entre os 5 primeiros do campeonato e com certeza ele vai engatar a marcha daqui a pouco e vai conseguir subir um pouco mais. A não ser que o Odair continue na pegada que tá. Que mané, Odair. Por mais que não, falando sério agora, o futebol do Fluminense é um futebol padrão. O Odair tem um esquema de jogo, ele joga nesse esquema e não é um futebol vistoso, não é um futebol agradável de se ver, mas é o que tá trazendo pontos. Então tem muito mérito dele nessa colocação do Fluminense, por mais que seja uma posição virtual, porque o São Paulo tem alguns jogos a menos, o Palmeiras também tem um jogo a menos. Eu acredito que o Fluminense ele vem fazendo uma excelente campanha e acho que esse ano vai ser um ótimo ano para o tricolor das Laranjeiras. Tivemos que ouvir aqui falar sobre o Fluminense, né? É isso aí. Rapaziada, então a gente já se alongou bastante, mas gostei muito desse papo sadio, foi mais solto assim. Gostei muito. Vocês querem fazer umas considerações finais? Só queria agradecer a presença de vocês, mas por favor. Queria agradecer mais uma vez aí a participação, tamo junto e espero voltar no novo podcast falando mais sobre o Brasileirão e falando sobre meu Flusão na Libertadores. É isso. Bom, é isso, né, rapaziada? O primeiro turno tá sendo muito maneiro, tá sendo bem disputado. E, enfim, agradeço aí o papo que a gente tá tendo. Tamo junto, tá lei, valeu.
Valeu, rapaziada, que ouviu. Esse é o podcast com mais leitura do Brasil. Fique ligado na Lei do Futebol e nas nossas redes sociais. Tamo junto. Lei!